Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Nessa 15ª aula, vamos ver alguns conceitos dos movimentos que se repetem, ou seja, dos movimentos periódicos, tá? Então, esse movimento periódico a gente costuma chamar também de movimento harmônico simples, tá? Mais conhecido como MHS. Então, se eu tenho aqui um corpo pendurado em uma mola, observe que essa mola pode ficar eternamente oscilando, tá? Na vertical, né? Então, observe que ela sempre tem uma posição máxima, uma posição mínima. Ao longo do tempo, essas posições elas sempre se repetem. É um tipo de movimento periódico, tá? Agora, observe o movimento, né? Eu tenho aqui uma trajetória no meu eixo horizontal e eu tenho basicamente dois pontos de elongação, tá? Uma elongação máxima e uma elongação mínima. Observe que essa partícula de massa m, ela pode ficar oscilando entre essas duas posições, tá? É o que nós chamamos de movimento periódico, um movimento que se repete, tá? Ora ela está na posição A, ora ela está na posição menos A. Então, um movimento oscilatório, um movimento periódico, é esse movimento de vai e vem, simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? Esse zero aqui, esse é o ponto de equilíbrio. Então, se a gente desse um valor, se o A fosse 5 metros, então esse daqui seria menos 5 metros, tá? Então, essa distância do zero até o A, em módulo, é idêntica de 0 até menos A. Tá? Então, o movimento periódico é todo movimento oscilatório, que se repete em intervalos de tempos iguais. Tá? Bom, e quando o movimento se repete em torno de uma posição de equilíbrio, como nós vimos, que é o ponto O, em intervalos de tempos regulares, é o que nós chamamos do movimento harmônico simples, tá? MHS. Exemplos desse MHS, desse movimento harmônico simples, é a oscilação de um pêndulo, tá? E a oscilação de um oscilador aqui, ó, massa-mola, que eu tenho um corpo aqui pendurado em uma mola. Então, esse corpo ele pode ficar oscilando, tá? Esses são exemplos de movimentos harmônicos simples. Aqui eu tenho mais exemplos, né? Aqui eu tenho o oscilador massa-mola na vertical e aqui eu tenho uma partícula oscilando, tá? Então, algumas características do movimento periódico. Isso daqui nós já vimos anteriormente, porque esse movimento que se repete, nós já estudamos anteriormente, chamado de movimento circular uniforme. Aquelas grandezas que nós estudamos, nós vamos trazer para cá também, que são os conceitos de período e de frequência. O que é o período? O período é o tempo de uma oscilação completa. No SI, qual a unidade de período? É o segundo, porque período é tempo. Tempo para o movimento que se repete. E frequência? Frequência é a quantidade de oscilações por unidade de tempo. No SI, qual a unidade de frequência? O Hertz. Tá? E como que eu posso equacionar essas duas grandezas? Isso vocês não podem esquecer. Que frequência é o inverso do período. Ou, eu poderia colocar assim, ó, período é o inverso da frequência. Tá? Ou seja, período, isso aqui é 1, tá? Período e frequência são grandezas inversas. Se você sabe uma, você sabe a outra. Bom, agora vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um corpo aqui, uma partícula em movimento circular. Eu vou colocar algumas grandezas para a gente tentar equacionar o movimento dessa partícula. Primeiro, elongação, eu vou chamar de x. Então, o que é elongação? Né? É um número, né, que indica a posição do objeto. Tá? Então, a posição em cima do eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Tá? Então, a elongação é um ponto em cima dessa reta horizontal. A amplitude é a maior elongação. Então, em alguns casos, x vai ser igual a A. Tá? A elongação vai ser igual à amplitude. Sempre? Não. Porque observe aqui, ó, se essa partícula está no ponto P, a elongação dela quanto que é? É esse x aqui. Agora, se esse ponto P estiver exatamente aqui em cima, então a elongação vai ser igual a A. Tá? Então, o A é a elongação máxima dessa partícula.
E φ é o ângulo de fase, ó, esse daqui, ó, é o ângulo do vetor que liga a posição de equilíbrio até a partícula, tá? E a reta horizontal. Tudo bem? Então, qual é a função horária da elongação x? Eu quero saber a função horária. O que é a função horária? É a função que determina o x que está variando apenas em relação a uma outra grandeza, que é o tempo. E nós já vimos isso anteriormente também, né? Já fizemos a função horária do movimento retilíneo uniforme, já fizemos a função horária do movimento uniformemente variado, agora vamos fazer a função horária para o movimento harmônico simples. Tá? Então, primeiro, eu quero saber quem é um x. O x está em cima aqui dessa reta horizontal. Então, eu quero saber esse pedaço aqui. Então, vou usar nossas relações de seno e cosseno. Então, observe aqui que o x está colado ao ângulo, então uso a relação cosseno. Então, posso determinar que x vai ser esse cateto aqui, ó, A, que é a elongação máxima, vezes o cosseno de φ. Tá? Basta memorizar isso daqui. X é a cosseno de φ. Mas observe que a função horária eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o tempo. Eu não tenho tempo aqui. Mas aí eu tenho que lembrar lá do movimento circular uniforme, porque isso daqui é um movimento, ainda continua sendo um movimento circular uniforme. Então, como que eu posso determinar esse ângulo aqui? O ângulo φ final é igual ao ângulo φ inicial mais ômega-t. Ômega é a velocidade angular, tá? T é o tempo. Isso, essa equação aqui, já mostrei para vocês. Tá? Ela está lá no movimento circular uniforme. Então, agora o que eu vou fazer? Eu quero isso daqui, o x, em função do t. Então, basta pegar essa equação e jogar aqui dentro, no lugar desse φ aqui. Como que fica essa equação? Então, x vai ser a cosseno de φ inicial mais ômega-t. Então, isso daqui é a função horária da elongação do movimento harmônico simples. Esse φ0 é um ângulo de fase. Tá? Essa equação aqui precisa ser memorizada para que a gente possa fazer exercício do movimento harmônico simples. Bom, nesse mesmo tipo de movimento, eu posso calcular a velocidade máxima dessa partícula e a aceleração máxima da partícula. Então, a velocidade máxima vai estar em função da elongação máxima, que é a amplitude. Tá? Como é um movimento circular, então tem que estar em função da velocidade angular. Então, a velocidade linear máxima, a velocidade linear, a gente não pode esquecer que essa velocidade aqui tangente à circunferência. Tá? Então, isso aqui é o V. Então, a velocidade linear máxima vai ser ômega-A. E a aceleração máxima? Qual que vai ser aqui a aceleração máxima? Observe como é um movimento circular, eu ainda tenho aquela aceleração centrípeta, tá? Ainda tenho. Mas a aceleração máxima aqui vai ser a projeção dessa aceleração centrípeta. Vou fazer assim, ó. A aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes x, tá? Ou, o que pode acontecer também? Eu posso tirar esse menos aqui dependendo da posição dessa partícula. Então, em módulo, a aceleração máxima será igual a ômega ao quadrado vezes o quê? A amplitude, porque eu estou falando de máxima. Então, a aceleração máxima está em função da amplitude. A velocidade máxima também está em função da amplitude. Observe que a amplitude é o maior número do x, é o maior comprimento do x. Tudo bem? Tranquilo? Observe que a velocidade máxima está em função de ômega e a aceleração está em função de ômega ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos calcular aqui o período. O que é período? É o tempo de uma oscilação completa. Isso é importante. Período de um pêndulo simples. Quem deu as primeiras contribuições para calcular esse período do pêndulo simples foi o Galileu. Tá? Então, imagina aqui que eu tenha um pêndulo, ou seja, um corpo pendurado com um fio, e ele fica aqui oscilando. É importante, algumas questões de vestibular mandam você representar os vetores que atuam nesse
pêndulo em várias posições. O que você tem que imaginar? Eu tenho sempre aqui, claro que eu estou desconsiderando a resistência do ar, então tenho que representar a força-peso, então esse vermelho para baixo é a força-peso, tá? Esse daqui é a força de tração, mas nesse caso aqui, ó, novamente eu vou ter que fazer o quê? A decomposição da força-peso. Então, projetei aqui, ó, P de X e P de Y. Observe que a força resultante vai ser o P de X, tá? E aí basta usar a segunda lei de Newton, força resultante da massa vezes a aceleração, usar a aceleração que nós vimos anteriormente e o período para o movimento circular uniforme. Então, eu posso chegar nessa seguinte equação aqui, ó. O período de um pêndulo simples vai ser igual a 2π vezes L sobre G. Quem é L? L é o comprimento desse fio aqui, tá? L é o comprimento do fio do pêndulo. E quem é G? G a gente tá careca de saber quem é. G é a aceleração gravitacional, tá? Então, essa relação aqui é importante. O período de um pêndulo simples é 2π vezes L sobre G. E o outro período super importante é o período desse oscilador aqui, massa-mola. Então, o período do oscilador massa-mola vai ser o quê? 2π vezes m sobre k. Quem é m? É a massa desse corpo aqui que está na mola, tá? E quem é k? K é a constante da mola. Então, o período desse oscilador aqui, massa-mola, vai ser 2π raiz quadrada de massa dividido por k. Observe as relações que são muito parecidas. Período do pêndulo simples é 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. E do oscilador massa-mola, o período é 2π vezes raiz quadrada de massa sobre K. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, essas equações são as equações importantes que vocês vão precisar para fazer as questões, tá? Alguém pode perguntar, da onde que vem esse 2π? Esse 2π vem da velocidade angular, tá? Que nós já vimos também, hein? Tem que lembrar lá do movimento circular uniforme. Então, velocidade angular para uma oscilação completa. Então, uma oscilação, se essa oscilação é um movimento circular, qual é a variação angular? 360. Mais 360 graus equivale a 2π. Então, ó, a velocidade angular vai ser 2π sobre t. Ou seja, t é igual a 2π. 2π é uma volta completa, tá? Sobre ômega. Tá? Tudo bem? Ou aqui, lembrando que período é inverso da frequência, ainda você pode escrever que o ômega é 2π f. Então, esse 2π sai dessa relação aqui. Tudo bem? Então, essas relações vocês vão usar para fazer o exercício. Tudo bem? Tranquilo? Então, por hoje é só. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.